Boa noite, meu nome é Vinícius, sou professor do GAD de Cirurgia e hoje a gente vai dar essa aula sobre pré, pé e pós-operatórios, mais relacionado com a parte de cirurgia ambulatorial, que é uma das práticas que a gente vai fazer durante a cirurgia 1. Então são conteúdos que são de extrema importância para essa prática, né, durante o ambulatório de cirurgia, e a gente vai dar os conceitos principais relacionados a essas modalidades, né, de cuidado em cirurgia ambulatorial. Então, inicialmente, né, a definição de cirurgia ambulatorial vão ser todos aqueles procedimentos que tenha alguma modalidade cirúrgica na qual o paciente ele vai embora no mesmo dia que ele faz o procedimento, né? Então, considerado até 24 horas desde o momento em que o paciente faz o procedimento até o momento da alta. Além disso, né, não tem uma necessidade de uma internação e ele pode ser feito em diversos locais, né, desde consultórios preparados, em ambulatórios apropriados, né, para fazer esse procedimento cirúrgico ou a nível hospitalar. E ele não vai depender de qual a modalidade anestésica, né, seja anestesia local, seja sob sedação ou alguma outra modalidade que seja necessária. Então, todos esses conjuntos, né, de procedimentos, eles vão ser considerados ambulatoriais dentro desse contexto. E a gente tem que considerar, né, que todo procedimento, mesmo que seja pequeno, ele vai causar alguma resposta é, inflamatória, né, que é o que a gente chama de resposta endócrino-metabólica nesse organismo. Então, a partir do momento que eu tenho um trauma operatório, mesmo que seja um trauma de pequeno porte, a gente tem uma reação local, né, devido à lesão tecidual, e isso vai provocar diversas alterações. E a gente tem que pensar que o organismo, né, em algumas situações, ele não vai conseguir aguentar o estresse relacionado a esse ato cirúrgico. Então, o paciente ele pode ter de reações mais simples relacionadas à cicatrização, à hemostasia, né, complicações locais, ou até mesmo reações sistêmicas, que seriam casos mais graves, onde o paciente já tem alguma patologia, algum uso de medicação específica que vai comprometer esse resultado cirúrgico. E no caso, né, dessa situação mais grave, a gente pode evoluir até para falência orgânica, né, de múltiplos órgãos e o paciente evoluir de forma desfavorável. Isso acontecer a nível ambulatorial é muito difícil, já que o tamanho, a proporção do trauma é muito menor. Mas, assim, de qualquer forma, a gente tem que pensar que esse paciente pode ter complicações graves na cirurgia ambulatorial, como, por exemplo, a hemorragia não contida, né? Caso ele use alguma forma de anticoagulação, né? Então, esse paciente ele pode apresentar essas complicações que podem agravar de forma secundária todo esse contexto cardiológico, né? E ele acabar tendo um prognóstico desfavorável por causa disso. Então, mesmo na cirurgia ambulatorial, a gente tem que fazer um preparo desse paciente, tem que cuidar muito bem durante o ato operatório e considerar como vai ser a evolução depois da cirurgia. Então, por isso que a gente tem que tomar esses cuidados todos que a gente está falando aqui. Então, a gente tem que lembrar, né, que a cirurgia ambulatorial ela vai ter, na grande parte, né, uma característica de ser de pequeno porte e a gente vai fazer uma anestesia local. Logo depois do procedimento, o paciente já pode receber alta, desde que tenha as condições mínimas, que a gente vai falar mais para frente. Né, e ela pode ser feita no consultório especializado ou em algum ambulatório específico de cirurgia. Geralmente são algumas lesões de pele, que vai ser feita biópsia, né, ou de tecido subcutâneo, como lipoma, algumas cirurgias urológicas menores, né, vasectomia, postectomia, que podem ser feitas a nível ambulatorial, proctológicas também, né, algumas polipectomias, desde que o paciente não tenha risco aumentado de sangramento, ou até mesmo hemorroidectomia. E a nível ambulatorial, algumas outras cirurgias que são de maior porte. Aqui a gente pode utilizar tanto local quanto sedação para otimização do paciente no ponto de vista analgésico, né? E nesse caso a gente vai ter um tempo de recuperação um pouco maior. Mas em geral esse tempo não ultrapassa 24 horas e o paciente recobrando as características mais básicas, né? Sugerindo uma boa
resposta ao trauma operatório, ele já recebe alta logo em seguida, depois desse tempo onde ele vai ficar monitorizado e recuperando aí do processo operatório. Aí aqui já podem ser feitas, né, cirurgias como safenectomias, alguma papilectomia endoscópica, herniaplastias, enfim, são cirurgias que são um pouco mais complexas, né, mas que podem ser feitas também a nível ambulatorial. E aqui geralmente elas são feitas em ambulatórios especializados, mas preferencialmente a nível hospitalar. Então a gente vai falar um pouquinho dos cuidados do pré-operatório. Aqui a gente tem a definição de pré-operatório como todo aquele período que vai desde o momento que você indica o procedimento cirúrgico até o momento que você efetivamente faz o procedimento. Né? E o que a gente vai fazer no pré-operatório? Todas as medidas que a gente vai tomar aqui são no sentido de conhecer melhor esse paciente, né? Porque eu tenho que fazer uma anamnese muito bem feita para entender como que é a doença atual do paciente, para entender qual que é o risco com comorbidades prévias. Vou examinar esse paciente, né? O exame físico é direcionado para a queixa principal, pela lesão pela qual a gente vai fazer a cirurgia, né? Mas também o exame focado nas situações onde aumenta risco. Por exemplo, né? A avaliação de sinais vitais para ver a pressão arterial, a avaliação da ausculta cardíaca para ver se ele tem algo sugestivo de alguma cardiopatia, pneumopatias, né? Então a gente vai fazer esse exame físico e em casos mais específicos, né, a gente pode até utilizar a mão de alguns exames complementares para melhorar esse risco cirúrgico, né, no sentido que eu tenho que prever se esse organismo vai ter alguma reação adversa. Então a gente pode utilizar alguns exames, como por exemplo, né, o eletrocardiograma, radiografia, exames laboratoriais, né, para saber se ele tem algum potencial de complicação ou instabilização durante o meu ato cirúrgico. Né? Então aqui a gente vai fazer esse contexto todo do pré-operatório. E como eu falei, a gente vai tentar fazer um diagnóstico direcionado para a afecção cirúrgica, né? Em geral, a gente vai ver qual que é a queixa principal, ver quanto tempo, né, de evolução que tem isso, quando que foi o início desses sintomas, quais que são as características, né? São evoluções rápidas ou não, às vezes são lesões de pele, crescimento lento ou então de crescimento rápido, né? Então a gente tem que saber como que é essa evolução. Em caso de alguns sintomas, ou até mesmo crescimento da lesão, né? Quais são os fatores que vão piorar ou melhorar esses sintomas, além do sintoma principal, da queixa principal, né? Tem alguma coisa associada? No caso de lesões de pele, né? Tem sangramento, tem descamação adjacente, tem alguma coisa que sugira alguma neoplasia? Então a gente tem que fazer essa anamnese mais direcionada para a minha queixa. E avaliar também se não tem sinais inflamatórios, sinais de complicação, né? Como por exemplo, secreção purulenta, ou então hiperemia, edema, né? Que são sinais clássicos aí que a gente tem de sinais inflamatórios. Quando a gente vai examinar, a gente tem que saber o que a gente está fazendo para fazer uma descrição muito bem detalhada da lesão. Né? Então a gente tem que caracterizar em vários aspectos. Né? Como que está a coloração, né? É uma coloração única ou não, o tipo de cor, né? Se tem descamação da pele próxima, se ela é móvel ou aderida a planos profundos, qual é o tipo de consistência, né? Uma consistência cística, amolecida, uma consistência mais sólida, né? Mais fibroelástica. Durante a palpação eu vou testar para ver se tem dor, procurar também durante o exame físico, né? Por mais que eu já tenha perguntado na anamnese, que é o momento de eu confirmar a presença, né, de sinais flogísticos, sinais inflamatórios. E, como eu já tinha falado, alguns exames complementares eles podem ser utilizados, né, para auxiliar no diagnóstico da afecção cirúrgica, mas em grande parte das vezes não é necessário, que são lesões superficiais e a gente consegue fazer um diagnóstico clínico, né, dessa afecção. Aí nesse momento, né, eu vejo que é uma patologia que vai ser cirúrgica, então eu vou fazer a avaliação de forma geral, né, desse paciente. Como está o estado clínico dele agora? Né? Nesse momento, ele está em uso de alguma medicação?
qual é essa medicação? A medicação vai atrapalhar alguma coisa, né? Vai provocar algum distúrbio de coagulação? Vai ter algum impacto na cicatrização desse paciente? É uma medicação imunossupressora que vai alterar a resposta inflamatória, também prejudicando a um longo prazo a cicatrização, predispondo a infecções locais, né? Quais são as comorbidades que ele tem, porque essas comorbidades elas podem descompensar por causa do procedimento cirúrgico e isso causar um aumento, né, do risco cirúrgico anestésico desse paciente. E, né, quando a gente avalia isso tudo, a gente vai conseguir tomar medidas apropriadas, né, para tentar prever e minimizar os efeitos disso aqui tudo, né? Então, sempre lembrar de ver se o paciente já tem previamente, né, algum distúrbio de coagulação, algum distúrbio na cicatrização, ou até mesmo, né, se há algum tipo de estado imunocomprometido, né? Então, a gente vai fazer isso nesse momento também. Em relação aos anticoagulantes, né, que estão listados os principais que podem aparecer para a gente, esses anticoagulantes muitas vezes são indicados em situações mais graves, como cardiopatias, tromboses, né? Então, são medicações que a gente tem que avaliar o risco-benefício, né? Porque essas medicações elas podem provocar um sangramento aumentado durante o meu ato operatório. O paciente, né, se ele sangrar muito, pode acabar evoluindo com um choque hipovolêmico. E aqui no caso, esses anticoagulantes, eles também são benéficos para essa doença de base, né? Então a gente tem que pensar, vale a pena suspender ou não, né? Se for um paciente com alto risco para um infarto, ou ele usa algum stent coronariano, né, que tem risco de estenose pela falta dessas medicações, então a gente tem que pesar o risco-benefício. E uma vez que a gente define, né, que é um paciente que vai ser necessária a suspensão dessa medicação, eu tenho que avaliar o tipo de funcionamento, né, do mecanismo de ação desse medicamento, para que eu consiga fazer a suspensão, né, em tempo hábil, para que a gente consiga evitar o sangramento. Por outro lado, eu tenho que pensar também na situação em que o paciente não pode ficar sem essa medicação, então, para eu fazer o procedimento cirúrgico, eu tenho que ser mais cauteloso do ponto de vista de hemostasia. Então, talvez usar um eletrocautério, ou então utilizar fios que vão auxiliar na hemostasia dos tecidos após o ato cirúrgico e já prever, né, nessas situações, se ele tem um risco muito aumentado de sangramento, talvez fazer a nível hospitalar com reserva de sangue, caso seja necessário fazer uma hemotransfusão, né? Então é a forma que eu tenho de preparar aqui para esse paciente, né? E lembrar que, às vezes, o paciente já vai ter alguns indícios, né, de alguma coagulopatia. Talvez não tenha algo diagnosticado, mas se ele tiver, né, história de púrpuras ou equimoses espontâneas, sangramentos espontâneos, né, como sangramento gengival, epistaxe, são situações que vão ser altamente sugestivas de distúrbio de coagulação. Então a gente tem que ir com mais cuidado, talvez adiar o procedimento cirúrgico para investigar melhor, solicitar exames complementares para ver como que está essa função de coagulação do paciente, para que eu não leve ele para a mesa cirúrgica para correr risco maior, né, de ter complicações adversas. Quando eu vou avaliar a cicatrização, eu tenho que ver se ele já fez algum procedimento cirúrgico antes, ou se já teve alguma lesão, né? Às vezes um ferimento corto-contuso que acabou cicatrizando e a gente tem que saber, né, o que é prévio, cicatrizou de forma adequada ou ele evoluiu com uma cicatriz hipertrófica, com queloide, né? Porque se já aconteceu antes, é possível que seja próprio, né, do organismo desse indivíduo, desse paciente. Então, se já aconteceu antes, pode ser que aconteça de novo. Então, eu tenho que utilizar fios que vão causar menor resposta inflamatória tecidual para tentar minimizar, né, esse distúrbio aqui de cicatrização. Outras condições que vão alterar, né, quando o paciente é imunossuprimido, quando ele é diabético não muito bem controlado, ou quando esse tecido já recebeu algum grau de radioterapia prévia, que acaba que a cicatrização desse local
né, nessas condições ela vai estar mais comprometida. Então o paciente pode ter uma cicatrização que não vai ser tão eficaz e essa cicatrização ela acaba vindo como complicações de deiscência de ferida, de infecção, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque se ele, por exemplo, né, tiver um diabetes compensado, tem que compensar esse diabetes antes de indicar a cirurgia. Ou a radioterapia prévia, saber que ele pode apresentar um sangramento aumentado, é, tem que acompanhar mais de perto e no pós-operatório para ver como que vai ser essa cicatrização, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado aqui também. E de forma geral, né, uma que a gente utiliza são escalas preditoras, né, para ver se esse paciente tem risco aumentado ou não. A gente tem vários tipos de escalas. Ah, o que é melhor documentado aqui seria essa escala, né, ou tabela de Goldman. Ela vai utilizar várias variáveis que estão associadas a um aumento de risco cardiovascular, né, relacionado ao ato cirúrgico, e ela vai ser utilizada para vários tipos de cirurgias, inclusive, né, as cirurgias não cardíacas. E a gente tem o ASA, que é um preditor feito pela Associação Americana de Anestesiologia, e ela vai ajudar também como preditor de mortalidade. Ela é fácil de ser aplicada, vários estudos utilizam ela, mas ela não tem tanta especificidade no ponto de predição de risco, no sentido de não ter tantas variáveis. No entanto, ela sim é grande. No entanto, ela ainda assim ela é fortemente indicada pela facilidade de aplicação, de uso, né? E acaba que a gente utiliza ela como uma forma mais significativa para guiar, né, essa predição de risco no pré-operatório. Então, aqui para conhecimento, né, essa escala de Goldman é uma escala que vai utilizar vários fatores de risco, né, idade, fatores cardiovasculares prévios, né, alteração no exame físico, alteração gasométrica ou metabólica, alteração renal, de forma que essa pontuação somada ela vai me dar uma predição de risco, né? Quanto mais alta essa pontuação, maior o risco de complicações, tanto complicações não fatais, quanto complicações mais graves, a ponto do paciente evoluir para óbito, né? Então, mais alto o score, maior o risco de mortalidade no pós-operatório. Por outro lado, a escala do ASA, ela é uma escala mais simplificada, ela estratifica o paciente, né, em estágio desde saudável até aquele moribundo ou que está em morte encefálica, que seria para doação. A nível ambulatorial, a gente vai tratar dos pacientes ASA 1, 2, no máximo até 3. A partir do 3 já poderia ser indicado fazer procedimento a nível hospitalar. Então a gente tem que avaliar aqui por essa escala se o paciente tem alguma doença sistêmica ou não, se essa doença é única ou múltipla, né? No caso, assim, o paciente tem várias comorbidades. No caso de ser única, ela está bem controlada ou não, necessita de muitas medicações para controle, né? E a gente acaba estratificando, né, nessas variáveis aqui. Cada paciente cabe dentro de uma delas. E do ponto de vista pré-operatório, quanto maior o ASA, maior o cuidado que eu tenho que ter, no sentido que vai aumentar a mortalidade, né, de acordo com maior gradação dessa escala. Então, quando eu faço pré-operatório, eu tento enquadrar o paciente em uma dessas classificações, e quanto maior, mais cuidado de pré-operatório a se fazer. Quando eu vou indicar exames, né, tem algumas situações que não tem como a gente não pedir. Grande parte da cirurgia ambulatorial, a gente já conhece o paciente e indica o procedimento já na hora de ser feito, né? Mas a gente tem que considerar situações, né, onde é necessário fazer algum exame complementar, né? O hemograma, no caso, e alguns outros laboratoriais de sangue, eles podem ser indicados mais nos extremos de idade, né? Crianças e adolescentes até 14 anos ou idosos. O hemograma em mulheres, principalmente em idade fértil, que pode ter um risco de anemia, ou aquelas pós-menopausa que não fez um tratamento adequado de reposição hormonal, elas podem também cursar com algum quadro de anemia.
Então a gente tem que conseguir prever isso, né? Se o paciente tem uma anemia grave, porque se ele sangrar, o sistema cardiovascular não vai aguentar uma hemoglobina tão baixa, né? Então a gente poderia fazer esse procedimento cirúrgico em ambiente hospitalar, com reserva de sangue, né? E todas aquelas doenças que vão predispor a algum grau de anemia, né? Então às vezes já tem alguma neoplasia, às vezes tem alguma alteração hipoxêmica, né, associada com essa anemia também. Então a gente tem que associar esses exames complementares aí no pré-operatório. Em relação aos pacientes com risco cardiovascular aumentado, né, a gente tem que solicitar um eletrocardiograma. De forma geral, acima de 40 anos, já seria uma forma de suspeição. Alguns guidelines até trazem mais estratificação em relação a sexo, né, já que o sexo masculino tem um risco aumentado de eventos cardiovasculares, seria a partir de uma idade mais precoce, né, em torno de 40 anos, e no caso da mulher, acima de 50. Mas se tiver algum familiar com história positiva para doença cardiovascular, essa idade seria até menor para indicar fazer o eletrocardiograma no pré-operatório. Outras doenças que podem predispor à insuficiência coronariana, né, o infarto durante o ato operatório, seria quaisquer doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, diabetes compensado, paciente que é tabagista ou até mesmo paciente obeso. E no caso de cardiopatas graves, né, que usam medicações específicas, a digoxina, por exemplo, pode alterar muito a condução elétrica, né, do coração. Então eu tenho que fazer esse eletrocardiograma para tentar prever se alguma dessas situações vai predispor a alguma arritmia, algum infarto durante o ato operatório. Em relação à radiografia de tórax, também ela vai ser indicada para pacientes a partir de 40 anos que tenham também essas comorbidades e pacientes oncológicos, se eles já não tiverem uma tomografia recente para estratificação, né, da neoplasia. Então a gente tem que tomar o cuidado de fazer radiografia nesses casos. Muitas vezes o paciente vem para a cirurgia ambulatorial, né, em jejum, mas será que é preciso mesmo, né? Como a gente está tratando em grande parte de cirurgias de pequeno porte, não é recomendado de rotina fazer jejum, né? O paciente ele pode chegar logo depois de ter tomado café e fazer o procedimento logo em seguida. Aqui é um cuidado que a gente tem que tomar, principalmente com pacientes diabéticos, né? Se eles já vierem em jejum, se o procedimento demorar muito, ou eles forem algum dos últimos pacientes, né, que estão agendados no dia, pode ser que ele faça hipoglicemia por causa do jejum, né? Então não é recomendado mesmo. A gente vai recomendar naquelas cirurgias, né, que vão ser feitas com um porte maior, né, e que vão trazer uma necessidade aí de sedação, porque no caso, se o paciente estiver alimentado antes, com a sedação ele tem um rebaixamento, e esse rebaixamento pode ser suficiente para que ele não proteja a via aérea. Então, nesse caso, o jejum é mandatório para que evite, né, uma broncoaspiração durante o procedimento. Então, nesse caso, é indicado 8 horas para alimentos sólidos, 6 horas para líquidos, né, no adulto, e 6 horas para sólido na criança, de 2 a 4 para líquido. Isso é o que está na nossa bibliografia, mas alguns guidelines mais recentes até falam que para líquidos, que são chamados líquidos claros, à base de carboidratos, eles podem ser até menos tempo, em torno de 2 horas para o adulto também. Então talvez não seja necessário um jejum tão prolongado, até mesmo pelo risco aí de hipoglicemia em pacientes com risco, né, de evoluir com essa complicação. Em relação a pacientes com pelos, né, questiona-se muito se é necessário ou não fazer a tonsura, né, que seria nada mais do que retirar esses pelos, né? Esse procedimento também pode ser chamado de tricotomia. Então, assim, o paciente que tem muito pelo, não é recomendado ser feito a tonsura antes, né? Muitas vezes eles vão fazer em casa e acaba que durante essa tonsura, né, que eles fazem em casa, eles acabam trazendo pequenas lesões aí na pele, esse sítio fica mais
propício a ter infecção, e quando a gente faz o ato cirúrgico, aumenta o risco de infecção aí no pós-operatório, né, dessa ferida operatória. No caso, quando tem necessidade e indicação de fazer, é preferível que seja feito logo antes da cirurgia, né, no máximo 1 ou 2 horas, e é preferível utilizar instrumentos que sejam menos traumáticos. Então, aquelas lâminas de gilete não é recomendado, o ideal é que seja com tesoura ou a própria máquina, né, de corte de cabelo. Lembrando que sobrancelha, cílio, quando tem alguma lesão a ser feita nessa região, não é recomendada a remoção desses pelos nessa região. Às vezes o paciente tem alguma prótese, né? Chega utilizando alguns adereços e acessórios, né? Como brincos, anéis, colares, roupas mais sintéticas, né? Caso seja indicado fazer algum procedimento cirúrgico com eletrocautério, essas esses acessórios e essas próteses eles vão acabar aumentando o risco aí de evoluir com queimadura. Então, sempre que possível, remover as próteses, principalmente se forem metálicas, e tirar todos os adornos metálicos que ele tiver, né? Garantir que não tenha nada metálico encostando no corpo do paciente para evitar queimaduras. E uma coisa que é importante se lembrar, né? Às vezes o paciente fica aguardando até chegar a vez dele, na hora que vai entrar está com vontade de urinar, né? Então é orientado que antes que ele entre para a sala de cirurgia, que ele tente esvaziar a bexiga, né, para ele ficar mais confortável, para ele não ter assim um outro motivo para ter ansiedade, né, durante o tratamento, porque muitas vezes essa ansiedade ela pode se somar à ansiedade própria aí, né, do ato operatório, e o paciente ficar muito desconfortável, né? Se a gente fazer esse esvaziamento vesical antes, a gente reduz o risco de retenção no pós-operatório, principalmente naquelas cirurgias onde a gente usa sedação. E nesses casos, na cirurgia ambulatorial, não é necessária fazer sondagem vesical de demora. Casos evoluam com retenção urinária, pode ser feita só uma sondagem de alívio, que possivelmente, né, a bexiga já vai conseguir voltar para o seu parâmetro de funcionamento normal. Os cuidados, né, relacionados ao pré-operatório, ou seja, né, durante a cirurgia. O que a gente tem que lembrar? Né? Procedimento, mesmo que ambulatorial, é um procedimento estéril. Né? Então a paramentação ela é obrigatória. Então a gente tem que lembrar de tudo que é necessário, né, para uma paramentação, para que esse procedimento seja feito de forma estéril. Então a gente tem que lembrar de lavar as mãos, tem que calçar luva estéreo, capote, gorro, máscara, os EPIs de forma geral, né? A gente tem que utilizar roupa adequada, né? Com calça comprida, sapato fechado. E nesse caso, a gente não tem obrigatoriedade de usar um capote estéreo, a não ser se forem aquelas cirurgias de maior porte, que aí é necessário utilizar o capote também. Lembrar que a gente tem que fazer algumas profilaxias para esse paciente. A profilaxia para tromboembolismo venoso, né, pelo risco de TVP e complicações como tromboembolismo pulmonar, elas não são feitas de rotina, né, mas se o paciente tiver um risco cardiovascular, um risco para trombose ou passado de trombose que aumenta esse risco, né, de recorrência, pode ser que a gente precise utilizar algum anticoagulante como profilático nesses casos, mas não é a rotina, né, é a exceção. Antibiótico, como profilaxia, quando a gente indica antibiótico nesse caso, é para tentar reduzir processos infecciosos mesmo, né, como complicação no pós-operatório dessa ferida. Então a gente vai utilizar naquelas, né, que tem um potencial de contaminação. Então seria cirurgias do trato gastrointestinal, cirurgias do trato respiratório, do trato urinário, ou traumáticas, né? Então, se não for o caso para cirurgia ambulatorial, a gente não tem que indicar, né, essa profilaxia. Quando indicada, a profilaxia ela tem que agir de forma que, no momento que eu faço incisão na pele, eu já tenha nível sérico adequado, né,
desse antibiótico. Então não adianta eu dar um antibiótico e já, né, fazer a incisão logo em seguida. Então a gente tem que tentar dar por via venosa cerca de 30 minutos a 1 hora antes, né, de fazer o procedimento. Sempre lembrar, né, de materiais biológicos, a gente está trabalhando com material do paciente, né, sangue, tecidos, né, então a gente tem que tomar muito cuidado contra acidentes com esses materiais, então usar os EPIs adequados, tomar cuidado no manuseio desse material, para não ter perigo de se cortar, se perfurar com essa agulha, né, ou com essa lâmina de bisturi. E no caso de exposição a esse material, tanto o profissional quanto o paciente já tem que ser encaminhados para prosseguir com um protocolo específico de acidente com material biológico. Não é uma coisa que é bobeira, né? Então, é uma coisa que tem a necessidade de um cuidado é, mais especial, né? Um cuidado maior para evitar possíveis contaminações, né? Com doenças graves aí. E lembrar, né, que muitas vezes a gente vai fazer biópsia desse material que a gente está operando. Né? Então, se a gente retirar material para análise anatomopatológica, né, eu tenho que fazer uma descrição muito bem detalhada para mandar para o anatomopatológico. Né? O patologista ele tem que entender o que o paciente tinha, então eu faço um relato mais breve aí do caso e faço uma descrição correta, né, aí da lesão, como ela se apresentava ao exame físico. E lembrar que esse material ele tem que ser muito bem identificado, né, para que não se perca. Que no caso, por exemplo, se for alguma patologia oncológica que necessite um cuidado maior no pós-operatório, até mesmo outras modalidades de tratamento, né, o paciente poderia ficar prejudicado. Então a gente tem que tomar bastante cuidado nessas situações. E o pós-operatório? O que eu tenho que preocupar no depois, né, da cirurgia? Pós-operatório, né, compreende o tempo, desde que acaba a cirurgia até o retorno normal, né, às atividades do paciente. E isso a gente está falando para cirurgias de maior porte, né, cirurgias ortopédicas, cirurgias abdominais. Então, como que a gente vai tratar esse pós-operatório na cirurgia ambulatorial? Como são cirurgias de pequeno porte, vai ser até o momento da cicatrização total da ferida. Né? Então, fiz o procedimento, eu vou considerar o pós-operatório dela até ela estar totalmente cicatrizada, sem indício de nenhuma complicação. Então, a gente vai cuidar do paciente nesse momento. Primeira coisa que a gente vai avaliar no pós-operatório é se o paciente já tem condição de ir embora ou não. Né? Então, o que eu preciso para esse paciente ir embora? Ele tem que estar bem acordado, tem que estar lúcido, não pode ter tido vômito, tem que estar com sinais vitais estáveis há pelo menos 1 hora, né? Nesse caso, né, ele tem que ter uma pressão boa, tem que ter um padrão respiratório bom. Como eu fiz um trauma cirúrgico, o paciente pode sentir dor, eu não posso mandar ele para casa com dor intensa, eu tenho que ter um controle álgico adequado para que ele possa ir para casa e continue a terapia por via oral. Ele tem que estar conseguindo andar, alimentar, fazer ter os hábitos fisiológicos como diurese e evacuação, caso seja necessário, presentes e preservados, né? Eu não posso ter sangramento importante, né, na lesão. Às vezes eu não consigo fazer uma hemostasia adequada com a técnica cirúrgica, eu posso fazer um curativo compressivo, mas eu tenho que ter certeza que não está sangrando, porque se estiver sangrando muito, ele vai ter uma complicação grave no pós-operatório. Né? Então eu só dou alta se eu garantir que o curativo está seco, a ferida não tem risco de sangramento aumentado. Né? E uma das coisas mais importantes, eu vou dar alta para o paciente se ele estiver bem orientado. Então eu tenho que explicar para o paciente todos os cuidados, né, que ele vai precisar ter com a ferida. Lembrar sempre de utilizar uma linguagem que seja acessível, né, nada de termos técnicos em excesso. Lembrar que ele tem que agendar um retorno, né, depois de tanto tempo. Geralmente esse retorno é feito
logo após o resultado do anatomopatológico, onde a gente já consegue avaliar o resultado da biópsia e ver como que foi a cicatrização desse paciente, né? Depois que a gente manda ele embora, a gente costuma pedir uma retirada de pontos na unidade básica de saúde, né, que pertence a esse paciente, em torno de 7 a 10 dias depois do procedimento. E ainda a gente vai ver ele depois já sem os pontos para saber se a cicatrização está tudo ok. Às vezes ele precisa retornar antes, em caráter de urgência, caso ele tenha alguma complicação de infecção, de deiscência, né, que seria a abertura dos pontos, para uma reavaliação. E sempre orientar qual local ele deve ir no caso de alguma complicação, de alguma urgência, né? Durante a semana, em horário comercial, ele pode ir no próprio ambulatório, se o ambulatório estiver aberto, ou então no posto de saúde mais próximo. É à noite, é no final de semana, pode ir numa unidade de pronto atendimento, né? Ele precisa saber quais são os sinais de alerta de urgência e saber para onde ir, quem procurar para ele ter esse auxílio. Essas orientações são essenciais para que a gente consiga dar uma alta para o paciente de forma adequada. A retirada dos pontos, ela vai ser feita na UBS, né? E acaba que nesse momento tem que ser avaliado como está a cicatrização desses pontos, né? Se ele tiver sintomas ou patologias sistêmicas que comprometam essa cicatrização, né, como a gente já discutiu alguns, pode ser que durante a retirada, com esse prazo de 7, 10 dias, não tenha uma cicatrização adequada ainda, né? Então, a gente pode adiar esse processo aí em casos onde eu não tenho uma cicatrização adequada. Sempre que eu tiver locais com infecção, com hematoma, com linha de sutura muito tensa, porque eu utilizei fios não adequados, né? Então, nesses casos, a sutura tem uma tensão maior, eu posso ter complicação em relação a distúrbios, né, da cicatrização, não fechamento adequado ou mais tardio, né? Lembrar que alguns sítios anatômicos a cicatrização é mais rápida, por exemplo, a face, em torno de 4 dias eu já tenho uma cicatrização adequada, já posso retirar os pontos. Às vezes até mesmo em pálpebra, né? A cicatrização em 2, 3 dias é mais que suficiente. Regiões que têm uma cicatrização mais lenta, por exemplo, o dorso, né? Então acaba que a gente não vai tirar só com 7 dias, vai pedir de 10 a 14, né? Então a gente tem que avaliar muito bem aonde que foi que a gente fez o procedimento. E lembrar, né, das linhas de força da pele, essas linhas de força são essenciais para ter uma resposta estética melhor, porque acaba que a gente não vai tensionar muito a sutura. Então a cicatrização ela vai ficar mais bem feita e acaba que eu vou conseguir retirar os pontos dentro do tempo preconizado, porque a cicatrização ela vai ter ocorrido de forma adequada. Então esses cuidados, gente, eles têm que ser tomados, mesmo que sejam cirurgias de pequeno porte, né, que estão dentro da cirurgia ambulatorial, a gente sabe que é um processo muito complexo, que todas essas etapas, né, elas vão influenciar muito na resposta do paciente, tanto do ponto de vista da ferida em si, quanto de forma sistêmica, né, para não ter nenhuma complicação maior. Então, lembrar no pré-operatório, a gente tem que fazer uma avaliação do risco cirúrgico, tem que saber as comorbidades, medicações de uso, para conseguir prever e programar um roteiro, né, de forma que evite essas complicações mais graves. Durante a cirurgia, né, a gente tem que fazer o máximo para prevenir complicações, né? Então, quando tiver indicação de antibiótico profilaxia, indicação de profilaxia para trombose, então essas coisas todas são importantes também, né, a gente levar em consideração. E o pós-operatório, mais importante do pós-operatório, é essa orientação do paciente. O paciente, uma vez muito bem orientado, vai fazer tudo da forma mais adequada para ter uma cicatrização melhor, né? Então, isso acaba que é um cuidado do paciente como um todo. Pensar nele antes, durante e depois da cirurgia. Então, era isso que eu queria passar para vocês.
Nossa referência bibliográfica é essa. Tem um capítulo próprio, né, desse assunto. Então, muito obrigado e estou à disposição aí para tirar dúvidas. Boa noite.